Sejam todos bem-vindos, que coisa boa! Chegou o nosso encontro, chegou o momento de a gente compartilhar, não é, as ideias aqui da Palavra de Deus, que aliás estão aqui tão bem organizadas para facilitar aí a sua vida, o processo de ensino, para você professor, para você papai e mamãe que também está em casa e gostaria de contar a Palavra de Deus, utilizar a nossa revista do Programa de Educação Cristã Continuada, o PEC. Sejam muito bem-vindos. Eu quero apresentar para vocês a nossa revista. João mostra Jesus como Deus. Que coisa maravilhosa é saber que o papai e a mamãe lá na escola dominical, lá na igreja, estão estudando o Evangelho de João e a criançada também. Desde o berçário, até as crianças maiores, E claro, agora no maternal, nós vamos na lição de hoje de número 8. Vamos compartilhar e você pode ver aí na nossa lâmina o título da nossa lição de hoje, o pastor e as suas ovelhas. Você pode encontrar a Palavra de Deus, este relato bíblico, neste livro maravilhoso que é a Bíblia, que você pode estudar no livro de João, capítulo 10, os versículos de 1 a 5 e o versículo 11, tá bom? Então leia, estude a Palavra de Deus, leia a nossa revista, tá aqui na lição hoje, o pastor e as suas ovelhas, e aqui você vai encontrar várias dicas, várias orientações que eu quero agora neste momento compartilhar com você. Você que trabalha com as crianças na escola dominical, nos cultos infantis, nas células, você que trabalha também em orfanato, em qualquer lugar, gente, sejam todos bem-vindos. Ensine a Palavra de Deus, porque com certeza ela vai ficar guardada no coração, e com a sua criatividade ao ensinar a Palavra de Deus, a criançada vai entender o amor de Deus para com elas. E hoje, na nossa lição de número 8, o pastor e as suas ovelhas, nós temos como objetivo, olha o que está escrito aí, pais e educadores. No término do ensino de hoje, a criança deverá saber que Jesus é o nosso bom pastor. Pronto, basta este objetivo para que a sua criança entenda que Jesus é o nosso bom pastor. E aí, claro, a gente traz em todas as lições uma proposta, não é? Que a gente chama de guardando no coração. Acompanhe aí, olha o que diz o nosso versículo bíblico de hoje. Eu sou o bom pastor. João 10, 11. Só isso. Para os nossos pequeninos até os 3 anos, o legal que a gente sempre indica é exatamente isso. Versículo da Palavra de Deus, frases curtinhas que você vai falando, mostrando, utilizando algum recurso, algo que a criança possa entender o que você está dizendo. Então vamos lá. Aí, para que a criança entenda, eu sou o bom pastor, João 10, 11. Como é que é isso? Como é que a minha criança vai entender o que eu estou falando? Aí, não é? A gente traz como proposta, olha que legal, você pode produzir uma luva como esta daqui, tá vendo? Aí, de feltro, mas você pode fazer de outros materiais, como emborrachado, até de papéis coloridos. Também não tem problema nenhum, tá bom? Faça uma luva onde você utiliza sua mão como próprio molde. Olha que legal, você vai usar esse material várias vezes, mas é bacana, porque você pode fazer um cenário, olha só, de retalhinhos de emborrachado, você pode colocar uma nuvem, você pode colocar grama, por exemplo, olha, tudo de retalhinhos, e aí você coloca a figura que acompanha a nossa revista, e você mostra para o seu pequenino e diz: eu sou o bom pastor. João 10, 11. Olha aí, a criança já está
vendo, entendendo que esse aqui é um bom pastor. Mas quem é esse pastor? Aí você pede, não é? Você convida os seus pequeninos para sentarem aí pertinho, que você vai mostrar e vai dizer quem é esse pastor. Então vamos lá, gente, que legal. Aí, para contar a história, a gente traz como proposta recursos didáticos. E olha que legal, eu estou com algumas coisas aqui na nossa mesa para compartilhar essa ideia com você. Primeiro, a Bíblia, claro, a palavra de Deus. Essa não pode faltar, porque afinal de contas você está falando de um relato da onde que você leu, você entendeu, você agora vai contar, você não vai ler para a criança, você vai contar com as suas palavras, você vai conversar com o seu bebê e ele vai entender que você está falando algo da palavra de Deus, tá bom? Então a Bíblia não pode faltar. Depois, a nossa revista sempre traz, olha só, uma lâmina. Olha, o que é isso? A folhinha de papel com as figuras e você pode recortar, você pode plastificar, tá bom? E aí, por que a gente sempre dá essa dica? Plastifique as figuras que acompanham a lição de hoje, porque a sua criança de 2 a 3 anos pode pegar nessas figurinhas plastificadas e aí não tem nenhum perigo de rasgar, de estragar suas figuras, tá certo? Afinal de contas, sempre eu digo assim, olha, seus pequeninos nunca atrapalham, eles querem te ajudar. Então, vamos lá aproveitar essa ajuda, não é, gente? É isso aí. E aí, acompanhe a revista. Recortou, plastificou as figuras? Legal, muito legal. Agora, nós trazemos também como dicas, olha que legal, isso é um flanelógrafo. Aí você pode dizer, mas aonde que eu vou comprar? Eu não tenho dinheiro. Não precisa, gente. Vamos usar a criatividade. Isso aqui, olha só, é um pedaço de papelão. Eu aproveitei um pedacinho de flanela. Quem tem flanela, se não feltro, tá bom? E olha só, um retalhinho aqui de feltro. E aí, com a fita gomada, sabe esses rolinhos de fita gomada? Pois é, olha, contornei e aí ficou um belo flanelógrafo, aonde eu posso utilizar várias vezes para as minhas histórias, porque não tem perigo, eu sento com a minha criança, ele pode pegar, e aí o suporte também de papelão, tudo encapadinho. Olha que coisa legal que fica, não é? Então vamos lá para a nossa história, para os meus bebês. Eu posso contar com a história com o meu bebê lá no bercinho, deitado ou sentado, ou na cadeirinha, ou no bebê conforto, ou no colo, não é? Eu posso mostrar para ele os bonequinhos da minha história dos personagens principais. Quem são? Olha só, tá aqui, ó, Jesus, um bonequinho, olha só, representando o pastor e as ovelhinhas. Eu posso usar ovelhinhas como esse aqui, olha, de madeirinha. Eu posso utilizar minha ovelhinha de pelúcia, tá vendo? Ah, eu quero dar uma dica para vocês. Olha essas ovelhas aqui, olha que legal. Tá vendo essa fofura gostosa, não é? Isso aqui é muito fácil de você encontrar por aí, não é? A comprar, por aí pelo mercado sempre tem nas lojas, mas sabe aquelas máquinas de garra? Você sabe o que é, né? Então, verifica lá se tem aqueles bichinhos de pelúcia, sabe? E se tem uma ovelhinha, procure mais natural possível, não é? E aí você pode utilizar esse tipo de elemento, esse tipo de pelúcia para contar história. Só tenha cuidado, se verifique se está bem seguro os olhinhos, tá bom? Para não machucar. Mas eu quero dar uma dica para você. Normalmente eu gosto de fazer isso. Olha, esse aqui é uma ovelhinha de máquina de garra. Sabe o que eu fiz? Eu esvaziei, olha só, eu abri, aí tirei todo aquele enchimento, sabe? Peguei um retalhinho de tecido, olha só. Aí, então, olha só, fiz um conezinho de tecido, olha aqui, costurei, e aí, olha como é fácil, já transformou a sua pelúcia, olha que legal, em um fantoche.
Que fofinho, a criançada adora isso, curte de montão a sua ovelhinha bem fofinha. Então, tá aí, algo bem fácil e tranquilo para você, não é? Adquirir esse tipo de material. Mas vamos lá à nossa história. Bom, já temos o flanelógrafo, já temos aqui, né, retalhos aqui de emborrachado. Aí você vai começar a contar a história. Vamos lá, imaginando que eu estou contando a história para o meu bebê, para o meu pequenininho, não é? E aí eu digo para ele: olha, era uma vez Jesus estava conversando com os seus amigos e Jesus disse assim: olha, sabe, aquele homem que cuida das ovelhinhas, ele é chamado de pastor. E o pastor leva as suas ovelhinhas para comer uma graminha bem fresquinha. Muito bem, pastor. Pois é, assim como o pastor cuida das suas ovelhinhas, eu sou um bom pastor que também cuido de vocês. Que legal! Você basta contar uma história curtinha para o seu bebê e ele vai entender: olha, você é ovelhinha de Jesus e Jesus cuida de você. Dá um beijo gostoso na ovelhinha e o bebê vai prestar atenção em poucos minutinhos do que você falou para ele na palavra de Deus. Agora, para os seus pequeninos de 2 a 3 anos, essa turminha ama te ajudar. Eles não atrapalham, eles te ajudam. Então, atenção, professor, papai e mamãe, coloque tudo pertinho de você para que você também não saia dali, não é? Aonde você está com os seus pequeninos. Já tem a Bíblia, já tem o seu flanelógrafo. Agora você senta com a meninada e diz: quem é que quer me ajudar a contar uma história bem linda da palavra de Deus? Aí você diz: quem sabe me dizer o que é isso aqui? Uma nuvem. Que legal! E quem sabe dizer isso aqui? Quem pode colocar a graminha aqui no meu flanelógrafo? Olha que legal! Sabe o que a Bíblia diz? Que um dia Jesus estava andando com os seus amigos chamados de discípulos. E Jesus disse para os seus discípulos: olhem, toda aquela pessoa que cuida das ovelhinhas, é chamado de pastor. Pois é, assim como o pastor leva as suas ovelhinhas para comer uma comidinha gostosa, uma graminha bem verdinha, o pastor também leva as suas ovelhinhas para tomar água bem geladinha, bem gostosa. E aí, quando é à noite, o pastor pega as suas ovelhinhas e leva para um lugar onde elas possam estar seguras. E as ovelhinhas passam a noite bem guardadinhas, mas de manhã cedo, o pastor chama as suas ovelhinhas pelo nome e o pastor as leva novamente para o campo para comer a comidinha bem gostosa. Assim como o pastor cuida das suas ovelhas, eu sou o bom pastor. E eu cuido de vocês. Que legal! Palmas para Jesus, porque Jesus cuida de mim, Jesus cuida de você. Fale assim para os seus pequeninos e depois ore com eles e eles podem junto com você repetir: querido Jesus, o Senhor é o meu pastor e cuida de mim. Eu te amo, Jesus. Faça isso, que a sua criança, ela entenda que ela é cuidada por Papai do Céu. Jesus é o bom pastor, tá certo? E aí, vamos lá, depois disso, bota a meninada em pé, todo mundo pulando com muita alegria, no ritmo de uma música gostosa, como nós sempre colocamos aqui na revista
3 palavrinhas: meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Ai, essa música é linda, não é? Você pode aí cantar com as suas crianças e que assim eles entendam que Jesus é o nosso bom pastor, tá certo? Terminou isso? Agora você pode fazer aquela atividade que sempre recomendamos aqui na revista do aluno, né? Que olha que fofura, gente. Olha, deixa eu virar aqui e mostrar para vocês. Olha que legal. Vem uns desenhos, vem umas imagens, umas figuras, umas propostas bem legal que você lê para os seus pequeninos e aí você pode fazer atividade, né? Ajudar os seus pequeninos com atividade de pintura. Você pode, por exemplo, olha só, levar potinhos com algodãozinho, entendeu? Aí você com cola de bastão, você pode passar aqui na figurinha e distribuir bolinhas de algodão e as crianças vão fazer aí, não é? Todo um trabalho e legal que estimula a coordenação, a noção de espaço, tudo isso, as atividades aqui propostas têm esses objetivos, tá bom, gente? Aproveita, porque esse material é muito bom. Que Deus abençoe a tua vida. Senhor, abençoe o ministério. Não se canse de ensinar a palavra de Deus, porque tenha certeza que ela não voltará vazia. Tá certo? Que Deus abençoe todos vocês e eu aguardo a próxima oportunidade para a gente trocar mais ideias sobre a nossa revista João Mostra Jesus como Deus. Até a próxima, pessoal. Tchau. Olá, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Estamos nós aqui para mais uma aula, uma videoaula sobre a sua revista, a revista Jardim da Infância. De 4 a 6 anos de professor e também a do aluno, né? E esse momento é um momento nosso, onde nós, com você aí em casa, vamos avaliar, vamos ver as sugestões, vamos observar, vamos marcar, vamos fazer, esse momento é nosso, é o momento em que nós nos preparamos para estarmos frente aos nossos alunos no domingo seguinte e juntos nós fazermos a obra do Senhor, essa obra que é a obra mais rica, a obra mais importante que tem, porque quem ganha uma criança para Jesus, ganha uma vida inteira. Se nós tivéssemos a consciência disso, nós faríamos muito melhor o nosso trabalho. Professor, você é um privilegiado, porque o Senhor te levantou, te escolheu para você fazer um grande trabalho com esses pequeninos que Ele tanto ama. Vamos agora fazer a leitura da nossa revista? Abra sua revista, hoje é a lição de número 8. Vamos ler juntos, tá bom? O nosso tema é Jesus, o bom pastor. Encontrando o tesouro, João capítulo 10. Guardando no coração, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, 11. E o objetivo é enfatizar que Jesus é o nosso bom pastor, que nos conduz em segurança. E o Vamos Louvar, 2 sugestões maravilhosas. Meu bom pastor é Cristo e onde é que está? Legal! Continuando aí a nossa leitura da nossa primeira página, nós vamos para as orientações importantes, que diz assim: o tema da lição de hoje é simplesmente maravilhoso. Além das sugestões que estarão na revista, você poderá ir mais além, pois esse assunto nos traz muitas ideias legais. Para a hora da história, a sugestão é a construção da maquete de um curral feita com material a critério, desde que você consiga fazer os movimentos para demonstrar o assunto de forma graciosa. Para a sugestão do louvor, Meu Bom Pastor é Cristo, divida a turma em 2 grupos para fazer um contracanto musical. Enquanto um grupo canta a estrofe, o outro grupo canta o refrão. As crianças vão amar participar
desse coral. Uau, que legal! Gostou aí das nossas orientações? Muito boas, né? Então nós vamos agora ver o nosso Guardando no Coração. Vamos lá? Bem, o nosso visual de hoje, a nossa sugestão, melhor dizendo, é que você faça o seu versículo dentro de uma ovelhinha, tá? Então você vai criar a sua ovelhinha. Eu criei a minha aqui, mandamos fazer. Na verdade, isso aqui foi feita e aí já vem prontinha, mas se em casa você pode fazer, que é a coisa mais simples, fazer um cartaz em formato de uma ovelhinha. E aí você escreve com letras bem expressivas para que a sua criança possa decorar o versículo. Porque como nós sempre falamos, ensinar a porção da palavra de Deus para a sua criança é algo maravilhoso, que ela vai guardar para sempre no seu coração. E que privilégio, hein? Você cada domingo ensinar a sua criança uma porção da palavra de Deus? É isso mesmo. Então hoje você vai ensinar sobre o bom pastor da vida pelas ovelhas, João 10:11. Aí você vai trabalhar com a sua criança, vai ler com elas. Aí fica a critério, né, do seu tempo, da sua criatividade, de fazer com que essa leitura não fique apenas só uma leitura, só ler e parou por ali. Não, você procura fazer alguma dinâmica com a sua criança, tá bom? E depois de você observar que elas já memorizaram, porque o objetivo é memorizar, aí você pode então passar adiante. Aí você sempre criando aquela expectativa, né? O bom pastor da vida pelas ovelhas. Que bom pastor é esse, hein, crianças? Você vai perguntar para elas. Hoje na sua história você vai aprender quem é esse bom pastor. E você poderá também conversar com elas um pouquinho sobre o trabalho de um pastor de ovelhas. Muito embora não é no nosso país, não é praxe a gente conhecer um curral de ovelhas, né? Mas você pode, elas já têm conhecimento porque elas assistem os filmes, elas veem revistas, então você vai poder conversar um pouco, dizer quais os cuidados de um pastor de ovelhas, que é muito importante. Aí vai dizer para elas que hoje elas vão aprender sobre um pastor que é muito mais especial, tá bom? Então vamos lá para esse momento? E aí, professor, vamos agora para a nossa história? Vamos lá? Então, vamos lá começando com o nosso quadro, onde você vai chamar a sua criança para o conhecimento do tema de hoje. E o tema de hoje é Jesus, o bom pastor. Aí você coloca as crianças para fazer aquele coro, né? Jesus, o bom pastor. Aí aqui você já acabou de revelar quem é o bom pastor, que a gente estava levantando aquele suspense todo na hora do versículo, né? Então, o bom pastor é Jesus. E aí, olha, como um bom pastor, aqui nós temos o cajado, olha. Você pode observar que Jesus, em outras histórias, ele não tinha o cajado, porque ele não estava representando o bom pastor. Aqui, você pode adaptar, aí o seu cajado você faz do jeito que você quiser. Inclusive o seu bonequinho pode ser de papel também. Nós temos bonequinhos de papéis que nós temos feito aqui para você. Então esse aqui foi feito de feltro, né? Mas você pode fazer com o material que você quiser, desde que fique bonitinho e as crianças possam prestar bem atenção na lição de hoje através dos visuais, tá? Então você vai falar que Jesus é o bom pastor. E você vai também mostrar para elas sobre a questão do curral, que nós conversamos também no início, na hora da memorização do versículo. Você falou da importância, ou quem era o pastor de ovelhas, né? É alguém que cuida de ovelhinhas dentro do seu curral, tá? Então o pastor tem um trabalho muito grande, tá? O pastor que cuida das ovelhinhas com amor, principalmente quando ele faz o seu trabalho com amor, ele tem bastante trabalho. Ele leva as ovelhinhas para passear, faz um montão de coisas com aquela ovelhinha para que ela fique sempre bem cuidada. Então você vai confeccionar, como nós falamos aí na nossa sugestão, esse curral eu fiz de caixa, de um pedaço de caixa. Olha, nós tiramos a parte da frente da caixa e fizemos esse movimento que já está na própria caixa, né? É uma parte da própria caixa, e aqui nós apenas fizemos aqui para ter esse movimento da porteira aqui.
aonde entra e sai os animais. Super simples, tá? Deixa eu tirar aqui um pouquinho só para você dar uma olhada. Olha aqui, usamos retalhos de papéis, tá? Fizemos aqui um fundo de paisagem, você pode fazer a paisagem que você quiser, pode colocar passarinhos voando, né? Então, olha aqui, para você ver, uma caixa simples, ó, uma caixa simples, e aqui você, então, criou o seu cenário super legal, tá? Com o material que você tem em casa e com retalhos, inclusive, tá bom? Então, vamos lá, e a ovelhinha você também pode adquirir, pode comprar, pode fazer, tá? Então, no mercado o que mais tem são animaizinhos de pelúcia, então você pode comprar o seu e já usar agora na sua história, tá bom? Então a Bíblia nos conta que Jesus um dia estava conversando com uns homens muito rígidos da lei, uns homens que eles eram muito sérios, eles cultivavam muito a palavra, porém esses homens que são os fariseus, eles eram muito voltados a entender a palavra, porém, eles não acreditavam em Jesus. Eles não aceitavam Jesus como o Filho de Deus. E eles chegavam até a perseguir bastante Jesus, porque Jesus dizia que ele era um enviado de Deus. E eles não acreditavam. Acreditavam na palavra, mas não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, que foi enviado para nos salvar. Então, Jesus um dia estava conversando com eles e Jesus resolveu falar sobre um assunto muito importante, a salvação. Então Jesus sabia que eles tinham os corações muito duros e que eles não iam entender facilmente. Jesus então foi contar uma história para eles. É justamente a história que você vai contar para as suas crianças. É a história do bom pastor, o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. E a Bíblia diz que o bom pastor, ele entra pela porta, porque a Bíblia também diz que aquele que não é o bom pastor, ele rouba as ovelhas, ele salta por cima da porta e ele rouba as ovelhas. Mas o bom pastor, que é Jesus, não, olha o que ele faz? Ele abre a porta e ele entra e ele fica com as suas ovelhinhas lá dentro. Olha a diferença que há entre o bom pastor e aquele que não é o bom pastor, que não veio salvar, que não veio cuidar das suas ovelhinhas. A Bíblia diz também que o bom pastor, ele abre também a porta para que as suas ovelhinhas possam sair livremente. Então, quando nós temos Jesus no nosso coração, Jesus, ele não quer te prender, não. Jesus não prende a gente, não. Jesus nos deixa livre para adorar, para louvar, para fazermos as coisas boas. Então, isso é o bom pastor. E o bom pastor também, quando ele fala com as ovelhinhas, elas conhecem a voz do seu pastor. Que interessante, você não conhece a voz da sua mãe? Você vai perguntar para suas crianças, né? A gente conhece de longe a mamãe dizendo, Maria, você sabe que é a mamãe que está te chamando. Então, do mesmo jeito, também Jesus ouve e conhece a voz das suas ovelhinhas, assim como as suas ovelhinhas também conhecem a voz do seu pastor. Que coisa linda, né? E também o bom pastor, ele dá nome para cada ovelhinha. Você sabia que o Senhor Jesus conhece o seu nome? Você vai perguntar para a sua criança. Aí você vai deixar as crianças participarem, né? Jesus sabe que você é a Maria, Jesus sabe que você é o André. Você vai conversar com as crianças para que elas possam entender que Jesus se importa com elas, que Jesus conhece o nome de cada uma delas. Também o bom pastor, ele leva as suas ovelhinhas para passear. Como nós falamos ainda há pouco, Jesus não deixa ninguém escravo, ninguém triste, fechado, todo o tempo. Se ele fosse um mau pastor, ele colocaria aqui, um cadeado bem forte para que ninguém pudesse sair. Pelo contrário, o bom pastor, que é Jesus, ele deixa as ovelhinhas saírem, né? E ele vai com elas, elas saem para passear,
né, para ir para os campos, conhecer outros lugares, e ele vai também junto, ele não deixa as suas ovelhinhas, porque nós sabemos que no caminho pode ter um lobo, um animal feroz que possa comer a ovelhinha. Então Jesus tem que estar perto das ovelhinhas dele. E quem são essas ovelhinhas? Somos nós. Você vai dizer para as crianças que elas são as ovelhinhas de Jesus. Eu também, você vai dizer, olha, eu também, a professora, também eu sou ovelhinha de Jesus. Todos nós somos ovelhas de Jesus e Ele é o nosso bom pastor. O bom pastor, ele sai também na frente, olha. Ele deixa a ovelhinha passear, mas ele também vai na frente para protegê-la de qualquer coisa difícil. Às vezes tem um barranco bem grande que a ovelhinha não está vendo. E se ela for na frente, ela pode cair. Mas quando Jesus vai na frente, ele vai protegendo e a ovelhinha não cai. E a ovelhinha vai sempre em segurança. E assim você vai encerrar a sua história dizendo para a sua criança que o bom pastor caminha e a ovelhinha segue os passos do bom pastor. Por isso que nós, como crianças, como pessoas, como adultos, nós precisamos seguir os passos de Jesus. E você vai perguntar para elas, como é que a gente segue os passos de Jesus? Lendo a palavra de Deus, vai nos ensinar quais os passos que nós devemos dar para seguirmos a Jesus e estarmos sempre seguros na nossa vida. E aí, olha como diz aqui, o encerramento, a aplicação da sua lição, que está aí na sua revista, diz assim: crianças, vale a pena seguir a Jesus, o bom pastor. Por isso precisamos estar pertinho dele, para que nenhum mal venha a acontecer conosco. O nosso bom pastor jamais nos abandonará e nem permitirá que o ladrão, Satanás, roube a nossa salvação. Que lindo! A sua criança vai entender isso direitinho, essa mensagem, e vai saber que ela tem Jesus, que é o seu bom pastor. Bem, gente, agora nós vamos para aquela hora super legal que toda criançada gosta, que é a hora de fazer atividade. E essa atividade a criança leva para casa. Às vezes ela não leva, mas essa ela vai levar, viu, Julinha? Julinha que está aqui conosco, hoje tem uma participação especial e você vai ver o que a Julinha vai fazer conosco, porque nós temos lá nas orientações iniciais da nossa revista, nós falamos da importância de você cantar com a criança aquele corinho Meu Bom Pastor é Cristo, fazendo um coro com a criança. Então, tive que chamar aqui uma participante especial, né? Para que você possa ver como fica bonitinho o nosso louvor. Mas antes nós vamos com as crianças fazer a nossa ovelhinha, que é a sugestão hoje. Tá bonitinha, Julinha? Sim. Você gostou? Sim. Não ficou fofinha? Ficou. Olha, então, com um material super simples, tá? Você pode fazer livremente a sua ovelhinha uma a uma, ou você pode ser mais rapidinho. Essa aqui foi impressa, né? Nós tiramos da internet, fizemos aqui, ó, e reproduzimos várias, né? De acordo com o número de criança que você tenha na sala de aula. E aí você vai precisar de pouquíssimas coisas. O papel que já está impresso com a sua ovelhinha, vou deixar ela aqui para você olhar e ficar observando como ela ficou fofinha. Tá? Você vai precisar de lápis, tá? Lápis e algodão, que é o principal para que a sua ovelhinha fique bem fofinha. E olha, um novelozinho desse, um rolinho desse de algodão é suficiente para cada criança. Tá? Você não vai fazer tão grande, então você entrega para cada criança e ela vai com liberdade, ela vai de acordo com o seu querer, vai fazer as bolinhas, vai arrancar o tamanho que quer e vai fazer. Você orienta, né? Para fazer pequenininha, porque quanto menorzinha, mais bonitinha fica, como ficou essa aí, ó. Aí faz as bolinhas e aí com cola, você vai colocar os pinguinhos de cola e você cola rapidinho e fica muito fofinho esse trabalho, tá? Aí você vai dar para a criança lápis, cola, para que ela possa livremente usar as cores que ela quiser.
Aqui nós usamos estas cores, mas a criança tem liberdade de fazer o seu desenho. Vai ser super legal, tá bom? Aproveite essa ideia e enfatize, porque cada vez que a gente faz uma atividade, está tudo associado ao tema. Então, o nosso tema foi sobre o bom pastor, então nós não poderíamos fazer outra coisa, a não ser uma ovelhinha, que tem tudo a ver. E agora nós vamos, eu e a minha querida aqui, que já está quase do tamanho da tia Vânia, né? Nós vamos cantar agora o corinho que nós sugerimos. Aí, olha, você também aqui, nós trouxemos como sugestão, você fará a letra em uma ovelhinha. Pode ser igualmente esta, daqui do versículo, colocando dentro, e pode ser assim, ó. Isso aqui foi uma ovelhinha como se estivesse segurando um cartaz, tá? Aí você, então, escreve a letra do corinho para que a criança possa acompanhar, porque o objetivo é justamente fazer em duas partes, a estrofe e o coro, para que você possa, depois que as crianças aprenderem bem o corinho, você possa dividir a turma e pedir o apoio de uma criança ou de uma auxiliar que você tenha, para que uma parte da turma cante a estrofe e a outra parte cante o coro. Aí fica um lindo coral, tá bom? Poderá até cantar lá na igreja, falar com o pastor para cantar, né? Então vamos lá? Vamos lá juntinho, segura aí. Você está com o coro e eu estou com a estrofe. Vamos cantar? Vamos lá? Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele eu andarei. Que legal! Ficou ótimo! Viu aí, professor, como ficou bonito? Então você fará o mesmo com as suas crianças. Se você tem um tempo maior, você poderá ensaiar bem até ficar bem legal esse louvor para o Senhor. E você vai encerrar a sua aula também fazendo algo muito importante, convidando aquela criança que quer entregar o seu coraçãozinho para o bom pastor, que é Jesus. Olha aqui, você vai mostrar para a sua criança que Jesus quer ser o pastor da vida dela, e você vai dar a oportunidade para que ela possa dizer que quer entregar o seu coração. Fará uma oração e quem sabe poderá cantar novamente esse hino bem lindo, tá bom? Que Deus te abençoe, mas eu vou terminar cantando novamente aqui com a Julinha. Vamos lá? Que Deus te abençoe e nós te aguardamos na próxima aula. Vamos cantar? Cante conosco aí em casa também. Vamos lá? Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Sempre, sempre, com ele eu andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele eu andarei. Deus te abençoe. A paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Infantil. Mais uma vez estamos aqui para apresentar a nossa videoaula da nossa revista de juniores, que tem como tema Jesus, Relatos do livro de João. E hoje vamos à lição de número 8, que tem como tema Jesus, o bom pastor. O nosso texto bíblico encontra-se em João 10. O objetivo da nossa lição é compreender o relacionamento da ovelha com o seu pastor e aplicar em sua vida cristã. Pois assim como as ovelhas, é necessário ouvir a voz do bom pastor,
Jesus Cristo e segui-lo. Aplicação: o amor de Jesus, nosso bom pastor, por nós, as suas ovelhas, é tão grande que ele deu a sua vida para nos dar a vida completa, conforme está escrito em João 10:10. Jesus nos convida a ter um relacionamento com ele, como a ovelha tem com seu pastor. Como podemos desenvolver este relacionamento? Dando atenção à sua voz e seguir a sua direção. Como fazer isso? Nossos ouvidos precisam conhecer a sua voz, tendo um relacionamento com ele, através da oração, leitura e prática de sua palavra. Agora, as orientações importantes. Essa lição traz uma metáfora muito interessante sobre o relacionamento do pastor e sua ovelha. Há uma peculiaridade neste cuidado. O trabalho do pastor é essencial para a sobrevivência da ovelha, pois este é um animal totalmente dependente dele. E essa verdade foi intencionalmente aplicada por nosso Mestre Jesus, ao falar do seu cuidado para conosco, suas ovelhas. Mas há um segredo para que esse relacionamento corra bem: a ovelha reconhecer e ouvir a voz do seu pastor. É exatamente sobre essa questão que vamos aplicar no coração de nossas crianças. E agora, o Você Sabia, que é a introdução da nossa história. Vamos ver o que diz? A ovelha é um animal muito curioso. Ela é dócil, frágil, não tem defesa nenhuma e não sabe andar sozinha. Uma ovelha não deita para dormir enquanto não estiver completamente tranquila e totalmente alimentada. Por falar em alimento, o estômago é o maior órgão interno da ovelha. Se ela cai e fica de patas para cima, não consegue se levantar sozinha. Se o pastor não a socorrer, ela poderá morrer asfixiada, porque o seu estômago pode comprimir seu pulmão. Esse animalzinho é realmente muito singular. A presença do pastor em sua vida é uma questão de sobrevivência. Ele traz segurança, cuidado e proteção, e a sua voz traz a ela direcionamento. Muito bem, e aqui no Você Sabia, você vai precisar de uma tiara e 2 orelhinhas para mostrar que a ovelha necessita ouvir a voz do seu pastor para se dar bem. Se ela por acaso não ouvir a sua voz, ela pode cair num penhasco, pode acontecer qualquer coisa com essa ovelha. Então, assim como nós precisamos ouvir a voz de Jesus, a ovelhinha precisa ouvir também a voz do seu pastor. Então, por isso, nós vamos usar para os nossos alunos, um par de orelhas colado em uma tiara, para falar justamente sobre isso no Você Sabia. Vamos aos tópicos da lição de número 8. Primeiro tópico diz assim: Jesus, o pastor verdadeiro. Tópico 2, Jesus, o pastor conhecido por suas ovelhas. Tópico 3, Jesus, o bom pastor. E por último, a nossa aplicação. Muito bem, e aqui no nosso tópico 1, nós iremos precisar da figura 8.1, que é do pastor, para mostrar a vida cotidiana comum daquela época, que era o pastor cuidando das suas ovelhas. E Jesus usou essas situações do pastor para explicar como deve ser cada um de nós com relação a ele, porque nós somos as suas ovelhas e nós devemos ouvir a voz do pastor, que é Jesus. Também Jesus falou sobre a porta das ovelhas, que é ele mesmo, Ele se referiu como sendo a porta das ovelhas. E as ovelhas precisam entrar por essa porta. As ovelhas que entram por essa porta
vão se dar muito bem, né? Vão receber a salvação, vão receber muitas dádivas do Senhor, porque estão ouvindo a voz do Senhor. Então, mais uma vez, você pode usar, né, a orelhinha para falar sobre ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus, e também as ovelhas ouvindo a voz do seu pastor. Você pode também ter ovelhinhas, né, de pelúcia ou de feltro, como essa aqui, né, que é feita de feltro, ó, bonitinha, olhinho lindo, né? Você também pode fazer de pelúcia, né? Isso aqui é uma ovelhinha que é caseira, feita, né, por nossas mãos. Então você pode fazer, né, comprando a pelúcia, aqui a malha, né? A malha cor da pele, uma pérolazinha, botõezinho preto e fazer uma ovelhinha recheada com a manta ou com algodão, tá bom? É importante que você tenha uma ovelha para demonstrar essa história tremenda, né? Que fala que Jesus é o bom pastor e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Então nós temos também, ó, um pastorzinho, o seu cajado, né? Tão lindo, para falarmos sobre o pastor. Então nós temos a figura 8.1, que é um pastor de ovelhas, e aqui nós temos um pastor que é feito com feltro, para falar, né, daquilo que Jesus usou no seu cotidiano, que foi a história do pastor e das suas ovelhas. No tópico 2, vamos falar que Jesus é conhecido, né, por suas ovelhas. Então, cada ovelhinha do rebanho de Jesus, as crianças, os adultos, eles conhecem a voz de Jesus, né? E jamais vão confundir essa voz com qualquer outra voz. Então, você pode usar o exemplo, né, de uma pessoa que as crianças conheçam e chamar pelo nome delas, né? Para ver se eles conhecem de quem é essa voz. Isso é uma dinâmica que você pode fazer na sua sala de aula, né? Chame um outro professor ou pastor para chamar o nome das crianças, né? E ali, se as crianças reconhecerem, você vai poder falar que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Assim como nós precisamos conhecer a voz de Jesus e saber o caminho que devemos seguir. Então é muito importante essa parte em que nós vamos falar sobre ouvir e ser conhecido, né? Que o Senhor Jesus é conhecido pelas suas ovelhas. Cada ovelha do rebanho de Jesus conhece a sua voz e jamais vai confundi-la com outra voz. E no tópico 3, nós vamos precisar da figura 8.3, que fala que Jesus é o bom pastor, né? E o bom pastor dá a sua vida, né, pelas suas ovelhas. Então, nós temos aqui a figura de Jesus com uma ovelhinha no colo e outras ovelhas embaixo. Então, as crianças, ao ver essa figura, vai perceber do que nós estamos falando. Jesus disse que ele era o bom pastor, né? E nós devemos, além de ouvir, né, seguir Jesus, seguir seus passos. E se nós seguirmos os seus passos, nós vamos entrar pela porta. Então aqui você também pode usar, né, uma porta que você pode fazer de papelão para simbolizar, né? Uma porta que possa abrir, né? Abrir a porta para que as ovelhas possam passar. Aqui também você pode fazer um corte, né, para que uma ovelhinha possa passar, para que você possa explicar direitinho, né, o que é passar pela porta das ovelhas, tá bom? Preparando o material. Recursos didáticos. Figura 8.1, pastor. Figura 8.2, porta das ovelhas. Figura 8.3, Jesus e as ovelhas. Você vai baixar as figuras que constam no QR Code da revista do professor. Você vai imprimir essas figuras, recortar, plastificar, né, essas figuras para usar no flanelógrafo. Sugestão para 7, 8, 9 a 11. Providenciar outros materiais. Então, nós vamos precisar, para a lição de número 8, uma Bíblia para mostrar de onde a história é tirada, né? Sempre necessário termos uma Bíblia, seja de caixa, feita com EVA ou papelão, ou mesmo uma Bíblia física, né? Isso é muito importante termos
para apresentar às crianças que a história é tirada da Bíblia, não é uma história inventada, mas uma história verdadeira que vem, né, de Deus, é a palavra de Deus que se torna realidade na nossa vida. Prepare para o Você Sabia algumas ovelhas para introduzir a história. Use o material que você tiver, né? Você pode ter de pelúcia, de feltro ou mesmo de papel. Um cajado, cartazes com as demais palavras destacadas no texto. Confeccione um par de orelhas grandes, né, que pode ser de EVA, de papel cartão ou mesmo impressa, coladas em uma tiara de cabelo. Uma orelha de cada lado, tá bom? Uma porta que possa abrir para que uma ovelha passe. Apresente as figuras no flanelógrafo. Muito bem, então, conforme está na nossa lição, nós precisamos de um cajado. Esse cajado é um cajado de plástico, né, que a gente compra em loja de festa. Mas você pode fazer de papel, né, de madeira mesmo. Você pode usar a sua criatividade e fazer um cajado, tá bom? O importante é que tenha um cajado para você mostrar. O que o cajado faz? Ele conduz a ovelha, né? Então, essa parte serve para a condução das ovelhas, puxar a ovelha para que ela não vá para longe. Então, é importante, sim, termos um cajado, já que estamos falando de ovelhas e de pastor, tá bom? Outra coisa também que está na nossa revista é que tenha as palavras-chave, né? Essa palavra é muito importante, porque nós vamos fazer tipo um resumo, né, para os nossos alunos, dizendo que Jesus é o verdadeiro pastor, Jesus, o pastor conhecido por suas ovelhas, Jesus, o bom pastor. Então é interessante ter as palavras ou mesmo escritas no quadro branco para que os alunos possam associar cada frase a Jesus, né? O nosso bom pastor. Também é muito importante ter a orelha para sempre estar falando, né? Que o objetivo principal é, ouvir a voz de Jesus e não se perder, né? Às vezes as crianças estão ouvindo alguma voz, alguma amizade, algum coleguinha que está falando alguma coisa contrário da palavra de Deus. Então nós precisamos falar sobre isso também na nossa aula, tá bom? Muito bem, professores, eu gostaria, né, que vocês se atentassem também à parte do vamos louvar, porque é algo interessante. Depois que conta a sua história, você cantar um louvor, né? Esse louvor geralmente é para fortalecer aquilo que foi ensinado. Então, aprender sobre o bom pastor e no final cantar uma música é muito interessante. Você também pode contar essa história vestido, né, de um pastorzinho. Você pode usar um paninho na cabeça, você pode usar corda para fazer essa parte que prende e você pode usar um vestido, né, daqueles vestidos da época, né, dos tempos de Jesus. Então é interessante também. Então tudo isso nós fazemos para que o nosso aluno, né, possa prestar atenção na história e assimilar os princípios, a verdade de Deus que está contida nessa história. Outra coisa interessante é que no final, né, da nossa lição está a oração final. Essa parte também eu gostaria de chamar a atenção do professor para que faça essa oração no final da história. Muito bem, agora vamos confeccionar o visual do versículo. Interessante? Vamos usar ovelhas, porque nós estamos falando de ovelhas. E o nosso versículo diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10:11. Muito bem, e o nosso versículo eu fiz aonde? No computador e imprimi. Mas você pode fazer no EVA, no papel cartão, no formato de uma ovelha, para falar justamente, né? Eu sou o bom pastor e o pastor dá a vida pelas ovelhas. Então é interessante fazer o versículo numa ovelha, porque os alunos vão prestar muito mais atenção do que num cartaz comum. Então sempre no formato, né, de alguma coisa com relação à nossa lição, fica bem mais interessante o versículo para ser ensinado e memorizado pelos nossos alunos. E ao final, claro, né,
vamos fazer a nossa lição. Olha, o versículo será escrito aqui, ó, dentro da ovelhinha. Então é interessante que os alunos, vejam o versículo no formato de ovelha e depois escrevam nas ovelhinhas da revista do aluno o versículo que aprenderam. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e até a nossa próxima videoaula.